Então, amores, preparados para adentrar no ciclo do tempo galáctico? Espero que sim. Porque, bom, a gente deu uma revisada nos principais ciclos de tempo terreno. E vamos revisar aqui essa super engrenagem de conexão do Sol e da Lua que o sincronário desperta aí a memória. Então vamos pensar nessa engrenagem de um ano, ou um anel solar, que leva 364 dias mais um dia fora do tempo para se completar. Então essa é a engrenagem das 13 luas de 28 dias, que levam 364 dias para se completar. Em paralelo a essa configuração, a essa roda do tempo, a gente tem uma engrenagem um pouco menor se a gente olha a partir da lente dos dias, certo? Então essa outra engrenagem, ela leva 260 dias para se completar e ela é a engrenagem do Tzolk'in, que é a matriz do módulo harmônico. O Tzolk'in é uma matriz tão antiga que ninguém, nem mesmo os maias galácticos, sabem sobre a sua verdadeira origem. Mas o Tzolk'in também é conhecido como o tear sagrado dos maias, porque é como se fosse realmente um tear que nos conta uma história e nos coloca em contato com as 260 frequências diferentes que são pulsadas desde o Sol do nosso sistema solar e também desde o Sol central da galáxia. E por que então que em uma matriz Tzolk'in a gente tem 260 15 e não 300 e não 450? Bom, aí tem uma informação muito preciosa. 260 15 são o resultado da composição de 20 energias de luz, 20 energias que nós recebemos do Sol do nosso sistema solar, que se conectam com 13 energias de som, que vêm diretamente do Sol central da galáxia. Então, o que acontece se a gente fazer a composição de todas as possibilidades entre essas energias? A gente vai multiplicar 20 energias, 20 frequências de luz com 13 frequências de som. E 20 vezes 13 é igual ao quê? 260. 260 possibilidades de combinação de luz e som. 260 informações diferentes. 260 códigos do tempo. 260 quins, ou unidades de tempo. 260 dias. Quando a gente começa a se conectar com a informação do Qin do dia, do Qin do nosso nascimento, do Qin do nosso pai, do Qin da nossa mãe, do Qin do nosso companheiro, e daqui a pouco a gente só começa a escutar falar de Qin por todos os lados possíveis, é aí que a gente começa a se conectar com a nossa essência galáctica. Até o ponto de repente, transcender a ideia de Qin e viver para além do tempo galáctico, enquanto artistas da própria vida. Porque é isso, essa é a principal mensagem que o sincronário vem nos trazer. O sincronário, ele vem como uma forma de nós lembrarmos, como uma ferramenta que nos permite recordar dessa essência multidimensional. Que no fim, para além dessa casca, nós somos uma obra de arte. Como tudo no universo, tudo que existe no universo é pura e simplesmente elegância. É a arte na sua forma mais pura. E toda essa matriz de 260 quins está aqui para nos lembrar disso. Dessa harmonia que é a nossa natureza. Dessa harmonia que é a nossa essência. Então, quando a gente compara
o módulo harmônico de 260 Qins, essa engrenagem de 260 dias, com a configuração das 13 luas de 28 dias, nós percebemos aí que estamos falando de duas engrenagens proporcionalmente diferentes, mas que se complementam. É por isso que o Qin do dia de hoje, ano que vem, não vai ser o mesmo nesse dia. Porque a engrenagem das 13 luas é maior do que a de 260. Como eu falei para vocês, dei o exemplo do aniversário de 52 anos. A gente só volta a vivenciar o nosso Qin de nascimento no dia do nosso aniversário quando a gente faz 52 anos, que é como se fosse o retorno do Sol de Sírius no nosso interior. Mas não se preocupem se vocês não entenderam, porque ao longo do caminho isso vai ficando mais palpável para vocês. Nas próximas aulas a gente vai entrar mais nas informações sobre o Qin, o que é Qin, né? Que a gente vai ver que não é simplesmente uma assinatura galáctica, é muito mais que isso. Qin é uma unidade de tempo, Qin pode ser uma árvore, uma flor, um gatinho que está aqui querendo falar ao mesmo tempo que eu dou aula. Então, Qin é tudo, é uma frequência de luz e som que a gente recebe. Por isso que uma das formas mais potentes da gente se reconectar com esse tempo natural é realmente começando a perceber a essência desses Qins, a essência dessas energias. E não tem uma forma mais potente de fazer essa reconexão do que estar acompanhando e explorando o que essas essências, o que essas energias causam na nossa percepção de mundo. Como é para mim acordar num dia 2 de fevereiro de 2019 e como é para mim acordar num dia Kali 25. Kali, hoje é dia de ativação do chakra sexual, então eu tenho uma potência de criação e a gente tá na 7ª lua do ano, a lua que recebe a energia do tom ressonante. E essa lua, ela fala sobre harmonização, então eu tô vivendo um ciclo de 28 dias que está sendo trabalhado questões de harmonização e sincronização. Então é uma ótima forma, um ótimo dia, né? Um dia propício para se conectar com assuntos sobre o sincronário, por exemplo, ou assuntos que me conectem com a minha verdade mais elevada. Além disso, o Qin do dia é o macaco cristal azul. E o macaco fala sobre a alegria compartilhada, sobre a magia que se expressa através do compartilhamento, da cooperação, da magia que encontra fortalecimento na arte, certo? Então eu começo a mergulhar nos sentidos mais profundos da própria existência. E eu deixo de viver aquela mesmice, hoje é dia de sábado e aí eu vou aproveitar porque segunda eu tenho que voltar para a mesma rotina sufocante, para a mesma realidade. Hoje é terça-feira, é dia 3 de abril e enfim, é isso, sabe? Então tem aí uma profunda reconexão temporal mesmo, uma profunda reconexão cíclica com a nossa existência. E é a partir do Tzolk'in e da leitura do Tzolk'in que a gente vai começando a tecer e a perceber essa realidade que sempre esteve disponível, mas que em função do véu da ilusão que nós recebemos, a gente não conseguia ver, a gente não conseguia experienciar com a mesma clareza que a gente vai experienciar agora. Por isso que a gente diz que a cada 260 dias, ou 260 Qins, a gente dá um giro galáctico. Da mesma forma que a gente dá um giro solar quando o ano se completa. E quando a gente completa uma matriz de 260 Qins, ou seja, quando a gente chega lá no Qin 260, no Sol Cósmico Amarelo, a gente está pronto para recomeçar essa contagem no Qin 1.
Então, do Kim 260, que é o último Kim, para o Kim 1, a gente tem um giro galáctico completo. Ou seja, quando esse giro galáctico acontece, é como se a gente espiralasse para uma nova oitava de consciência. Então, vamos cada vez mais agora, nos próximos módulos, nos conectar com o Tzolk'in, com os Kins. A gente vai falar super mais sobre isso, vai se aprofundar bastante. Mas agora mesmo só para vocês terem uma pincelada de como vai ser e começar a se identificar com isso, observando as percepções que isso vai trazendo, se vem alguma memória quando a gente olha para a imagem do Tzolk'in. A imagem do Tzolk'in é um super código galáctico e muitas pessoas só de olhar para essa imagem já lembram de várias coisas. Então você pode fazer aí um exercício de anotar em um papel, né, o que a imagem do Tzolk'in te traz. Quais as percepções? Quais os sentimentos? Vem alguma memória? Vem alguma lembrança? Como é isso para você? Quando você olha essa imagem, quando você recebe o imprint desse símbolo. Porque é isso, o tempo da quarta dimensão, ele se comunica com símbolos. E para a gente, de fato, compreender um símbolo, não adianta que a gente queira entender somente de forma racional, certo? A gente precisa se aprofundar no que esse símbolo nos faz sentir, nas percepções que esse símbolo traz para a nossa mente. E é assim que esse grande despertar começa, de fato, a acontecer. Então tenham calma nessa jornada, eu sei que é bastante coisa, são muitos ciclos, então respirem, bebam água no intervalo de cada aula, conectem com a natureza, se possível, e respeitem o tempo sagrado de vocês.